Oi, eu hoje estou aqui no Carandaí com a West Wing e a gente vai ter um bate-papo super bacana falando sobre estilo pessoal versus o estilo da casa. Então, roda a vinheta, fica comigo até o final que você vai assistir eu e a Eliane Fiuza, uma arquiteta amiga minha, falando tudo sobre o que tem a ver o seu estilo pessoal com o estilo da sua casa. Será que eles convergem ou divergem? Então fica aí que a gente vai te falar. Bom, vamos lá. A primeira coisa que quando me contratam, porque assim, a gente fez um roteirinho que é muito semelhante o roteiro da pessoa que contrata uma consultoria de imagem com o roteiro que uma pessoa que contrata uma arquiteta para fazer a decoração da casa, né? A gente chegou à conclusão de que a gente segue meio que uma mesma linha de raciocínio, até porque a gente precisa conhecer quem é nosso cliente, que é, eu acho que o ponto principal e o mais importante. Até porque vocês vão entender nos próximos assuntos por que é tão importante a gente conhecer o nosso cliente. Porque o assunto trata do cliente, não trata da gente. Então eu não posso colocar na casa de ninguém ou na roupa de ninguém o meu gosto pessoal. E assim como a Eliane também chegou a essa conclusão, de que não tem como ela colocar o jeito dela na casa do outro, porque é a casa do outro, né? E aí a gente começa por uma coisa que é muito importante, que a gente chama até, que é uma coisa médica, mas isso aí foi ideia do meu marido de chamar assim, chama de anamnese. A gente faz uma anamnese com a cliente para entender quais as preferências dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, as cores, o jeito dela, que imagem, para a gente poder até juntas chegar a entender qual é a imagem que ela quer passar, qual é o estilo que ela gosta, qual é a roupa que ela gosta de usar. E o mesmo, acho que acontece na decoração, né, Eli? Total. Totalmente. O primeiro encontro é isso, é uma anamnese, e aí você começa a descobrir a história daquela pessoa. Se aquela pessoa tem alguma coisa que recebeu de herança, ou se tem um objeto de desejo, quais são as cores que ela gosta, o que combina. E às vezes a casa não é para aquela pessoa, é para uma família. Então você tem que saber exatamente como é que você vai criar uma harmonia, qual o contexto daquela casa para que todos ali se sintam bem, confortáveis e se sintam realmente em casa. E o mesmo acontece com a vestimenta da gente. Porque, na verdade, a nossa imagem ela é composta por milhares de coisas, milhares de símbolos, inclusive pela roupa, né? A gente passa uma imagem, a gente comunica alguma coisa através da roupa, mas não é só a roupa. E por isso que é tão importante também a gente entender da cliente quem ela é, o que ela gosta, ou o que ela deixa de gostar, né? Eu até brinco que eu peço imagens do que ela gosta e do que ela odeia, porque até para a gente não errar na hora de oferecer alguma coisa que não tem nada a ver com ela. E você acaba perdendo o seu tempo e o tempo da cliente com isso. E eu acho que na decoração acontece muito isso, né? E eu acho que a gente acaba convergindo nesses assuntos porque o autoconhecimento que a gente traz para as clientes e que a gente busca que ela faça com ela mesma nessa anamnese, é que vai fazer toda a diferença. Porque vai ajudar ela a escolher a melhor roupa, escolher o melhor objeto, a melhor decoração para a casa dela. E como a Eliane Fiuza falou, a melhor cor. A cor comunica. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu estava falando pro Sávio, que é o marketing do Carandaí, que eu falei para ele, eu vim de roxo, né? Não sei porque que surgiu o assunto do roxo. E eu falei que eu nunca venho para um bate-papo, para uma palestra, de preto. Por que não de preto? Porque o preto, ele acaba afastando as pessoas. E quando você está num bate-papo, você quer que as pessoas prestem atenção em você, você tem que buscar cores que chamem a atenção com uma forma de tranquilidade para essa pessoa. Então, o roxo é uma cor da espiritualidade, é uma cor que traz isso. Assim como os tons terrosos, que a Eliane, por acaso, veio, porque ela tinha pedido para escolher outra roupa, só que o tempo mudou, e aí ela hoje teve que mudar a roupa. Falei, amiga, ainda bem que você pelo menos não veio de preto, né? Eu acho que isso acabou que foi uma transmissão de pensamento. Mas, então, é isso. Então, e a cor da casa da gente entra muito nessa nossa escolha, nessa nossa preferência. Porque não adianta nada, gente. Falei até para a Eliane isso essa semana.
que eu já tive uma casa que ela era verde com laranja. Eu gosto do laranja, eu gosto do verde, mas engraçado que na época, a decoração da casa era um verde com laranja tão cheguei que aquelas almofadas não duraram 2 meses na minha casa. Eu tive que forrar tudo de novo, porque não era o meu laranja, não era o meu verde. Né? E eu acho que isso tem muito a ver com as clientes, né, Eliane? Você também me contou um caso que eu quero que você conte aqui sobre esse negócio de cor. Inclusive, você me mostrou aquela foto daquele apartamento super pequeno que ficou lindo. E isso vai muito de encontro ao segundo tópico do nosso bate-papo, que é a coerência, a busca da harmonia. Né? Porque tudo no visual comunica. Desde o nosso cabelo, desde a nossa unha. Então, tudo que a gente apresenta, comunica. E na nossa casa, de alguma forma, também comunica para os moradores. Então, por isso que é tão importante escolher as cores. E, realmente, as pessoas morrem de medo das cores. Uma das coisas que eu sou mais procurada é para ensinar as pessoas a usar cor. Né? Vanessa, faz a minha coloração porque eu quero entender como usar cor. Mas não é só a coloração, é você entender também a sua personalidade para ver se aquela cor combina com você. E aí entra a questão da harmonia, né? Que eu acho que uma coisa que a Eliane falou aqui, que na decoração funciona muito, funciona também na nossa vestimenta. Quando eu falo muito da gente ter um armário inteligente, da gente ter um armário coerente, é a gente ter bases neutras, bases fáceis de combinar e a gente usar a cor no detalhe, né? E aí, como é que a gente vai usar a cor? Através dos acessórios. E tudo que não é roupa é acessório. Então, através da bolsa, através do colar, através do brinco, através do lenço. Então, usar a cor dessa maneira fica muito mais fácil para a gente perder o medo da cor. Eu brinco muito com o cliente quando ela fala assim, eu tenho pavor de estampa, Vanessa, como é que eu faço? Começa pelo pé. Usar um sapato estampado é maravilhoso. Sabe por quê? Porque está longe dos nossos olhos. A gente não olha ele o tempo inteiro. Então, a gente não fica com medo de ousar, já que está um ponto tão distante do nosso olhar. E assim, é na casa também. Quando ela fala que passa 1 ano, eu falo que, passou 2 meses, eu não aguentava mais ver aquela cor, porque a gente cansa, porque a gente olha toda hora, principalmente se está em objetos que fazem diferença na nossa vida. E aí, a gente tem que buscar essa harmonia para a gente e essa coerência para a nossa cabeça, para o nosso olhar. Porque isso vai cansar tanto no nosso dia a dia, na hora de usar uma roupa, quanto na hora da gente olhar para a casa da gente. E aí, o terceiro ponto é um ponto que, assim, eu brinquei com a Eliane quando a gente veio aqui fazer a visita técnica da loja. Eu falei para ela, Eliane, o que você acha que me representa aqui na loja? Porque esse eu acho que foi um dos grandes motivos de eu chamar a Eliane para vir falar comigo, porque ela fala uma mesma linguagem que eu falo em relação à roupa, a Fiuza fala em relação à casa. Né? E aí eu perguntei para ela, falei, o que você olha aqui na roupa, desculpa. O que você olha aqui na loja, se tivesse que comprar para botar na minha casa, o que você compraria? O que você me sugeriria comprar? E aí a gente vai falar do terceiro ponto, ela vai começar explicando um pouquinho isso, por que ela acha essa peça, especialmente, teria a ver com a minha casa. Eu falei que tem uma poltrona chamada Costela, que é uma poltrona conhecida, mas ela aqui, ela está com tecido bárbaro, ela está com um conforto que eu acho isso assim fundamental também em termos de roupa, né? É você se sentir confortável naquilo que você está vestindo e se sentir confortável na sua casa, no seu sofá, né? Ou na sua cama. Eu me lembro uma vez que um cliente, a gente estava fazendo toda a reforma da casa dele, e chega na hora, quer dizer, se for para comprar televisão, som, tudo que é tecnológico, os homens, de uma maneira geral, não querem nem saber o preço, eles querem, né? Automação, tal, tudo bem. Aí, na hora que você vai comprar um sofá, puxa, Eliane, esse sofá desse preço? Aí eu cheguei para ele e falei, estava o casal, né, no escritório, eu falei, vem cá, qual é o seu carro? Aí, tem uma Cherokee. Você troca teu carro de 3 em 3 anos,
de 4 em 4 anos, a mulher, não, ele de 2 em 2 já está querendo trocar o carro. Eu falei, pois é, esse sofá, ele vai ficar uns 10, 15, às vezes 20 anos na sua casa. Você vai sentar todo dia nele, com a sua família, para ver televisão. Então, merece ser um sofá bom, confortável, merece esse tipo de investimento também. É um investimento. São coisas que as pessoas, com relação à casa, desconhecem. Agora, assim, tem pessoas que ficam 20 anos sem fazer absolutamente nada na casa. Então, a casa é daquela envelhecida. Você está super up-to-date, super moderna, viajada, vê coisas boas, vai para bons hotéis e chega em casa, se sente triste dentro de casa, né? Então, é você saber fazer aquela compra, investir naquele produto que você vai usar. E que é atemporal, né? E que é atemporal. E o mesmo eu faço com as minhas consultorias. Porque eu acho que, assim, a gente investir em uma roupa, em um sapato, a gente tem que saber o que a gente está escolhendo para fazer um grande investimento. Senão, eu ofereço para cliente e falo assim, vai na Zara, vai na Renner e compra. Uma coisa muito datada, que é muito moda, a gente não precisa investir tanto. Mas, diferentemente disso, as peças mais atemporais, as peças que vão durar, elas valem a pena. Então, por exemplo, eu tenho um trench coat. Eu não tenho qualquer trench coat. Eu tenho um trench coat da Burberry. Ele está comigo há 20 anos. Ele continua o mesmo trench coat da vida inteira. Eu paguei mais caro por ele um dia? Sim. Mas todas as vezes que eu já usei, eu já paguei por ele. Eu já fiz o custo dele girar em cima de mim. E é exatamente o que a Eliane estava falando. Você não vai comprar um sofá que amanhã, daqui a 2 anos, ele vai quebrar e você vai ter que trocar ele de novo. O sofá é o nosso conforto. É o lugar que a gente se aconchega, é o lugar que a gente tá na casa para justamente a gente socializar com outras pessoas. E a roupa é exatamente isso. E por isso que a gente não pode, na roupa, oferecer para cliente o que a gente usa, o que a gente gosta. Porque a cliente não vai se sentir confortável. Eu falo muito isso, assim, que a cliente ela tem que carregar a roupa que ela veste. E o carregar não é só vestir. É aquilo ter a ver com ela. Ter a ver com a essência dela, ter a ver com quem ela é, ter a ver com a personalidade dela. E a atemporalidade, ela vem, e eu falo muito disso no meu canal, justamente porque eu acho que a atemporalidade, ela vem para justamente criar a base da nossa decoração, assim como cria a base do nosso guarda-roupa. E aí a gente brinca e pincela através de detalhes. Né? Aí a gente brinca com a cor, a gente brinca com o acessório, a gente brinca com a almofada, a gente brinca com a abajur, que são coisas mais baratas e fáceis da gente fazer a troca e mudar o visual. Então, às vezes a pessoa fala assim, ai, mas como é que eu faço? Você se preocupa com o detalhe de se arrumar. Não, às vezes é um detalhe que você não tem que se preocupar todo dia, mas que você vai aprendendo todos os dias a inserir alguma coisa nova e isso vai virar um hábito. Né? Então, assim como na nossa casa, quando a gente olha e fala assim, ai, tem alguma coisa que está estranha, não sei o que é. A Eliane esteve lá em casa, eu falei para ela, tem alguma coisa que está estranha. Ela virou para mim e falou assim, de repente está faltando alguma cor. Você está com tudo muito marrom, com tudo muito bege, muito branco, de repente está faltando uma cor. E aí ela me deu a ideia de fazer um móvel que eu já tenho, transformar ele num móvel com uma cor que combina comigo, com uma cor atemporal, mas com uma cor que vai dar uma outra vida para minha sala. Então eu acho que é isso. E é exatamente isso que a gente tenta fazer com as pessoas também na hora de vestir. De tentar mostrar para elas que às vezes um mero detalhe de um lenço, um mero detalhe de uma pulseira, de um colar, ou até de uma saia um pouco mais diferente, pode fazer diferença na imagem dela e na vestimenta dela, que vai dar uma atualizada, que foi o que a Eliane falou. A gente vai cansando sempre daquelas roupas, aí a pessoa acha que eu vou chegar na casa dela e vai... Vanessa vai jogar tudo que é meu fora e vai comprar tudo novo. Não. Primeiro que eu falo que a gente tem que fazer compras dentro do nosso próprio guarda-roupa. Né? E que nem a Eliane falou, ela pegou o meu móvel e falou, vamos só transformar ele um pouquinho. Então a gente não está fazendo nada de novo. E aí a gente faz compra do guarda-roupa como? Usando de formas diferentes o que a gente tem lá dentro. E às vezes é apenas um detalhe, às vezes é um conserto.
Às vezes é uma bainha que faz toda a diferença na roupa da gente. Assim como na decoração. Às vezes é uma cor, é uma forração, é uma parte de trás. Que eu falei pra ela, falei, cara, esse móvel, eu boto tudo na frente dele porque ele tem todos os fios ali atrás. Ela falou, então vamos fazer um fundo pra ele. Vamos fazer um fundo que vai tampar os fios. Então, às vezes... Só que assim, essa solução eu nunca pensei. Ela, como arquiteta, tem essa solução na hora. Assim como, na hora que chegam pra mim e falam, Vanessa, eu não vou usar todos esses detalhes que você coloca. Não, mas de repente vai ser um toque especial, uma bolsa que está lá encalhada no seu guarda-roupa que você vai usar de uma forma diferente. Você vai amarrar um lenço na alça dela e você vai fazer diferença. E é uma coisa simples, que para mim é simples, mas para a maioria das pessoas não. Assim como para Eliane é muito simples ver o fundo do armário e para mim não era tão simples assim resolver o problema dos fios lá, todos caídos atrás da estante. Só complementando que o cliente comprou o sofá. Ah, é verdade. E na roupa tem aquela questão da flexibilidade que eu falo muito de... Isso funciona muito bem, especialmente em mala de viagem, por isso que eu acho que fazer uma mala de viagem para uma cliente é maravilhoso e ela sai aprendendo muito. Eu tenho, inclusive, uma cliente que falou isso, que ela falou, Vanessa, eu ganhei de presente de você 1 hora de consultoria porque eu respondi certo alguma coisa. E ela falou, eu quero que você me ajude a fazer uma mala que eu tenho um congresso. E aí depois ela me mandou uma mensagem, ela falou, sabe o que você me ensinou? A montar os meus looks. Eu agora cheguei numa segunda viagem, por conta da primeira mala, eu fui a única pessoa que estava aqui com uma mala de rodinha. E aí não é a questão de você levar menos peças, é a questão de você saber combinar mais. Então você tem a flexibilidade para cada calça, usar 2, 3 blusas. E isso você faz na hora da compra também. Para você não comprar errado, você chega na loja e aí você precisa conhecer o seu guarda-roupa, lembrar das coisas que você tem no guarda-roupa. Você chega na loja e fala, eu vou comprar essa saia. Mas com o que eu vou usar? Eu tenho uma blusa assim que eu vou usar. Tipo, tenta fazer pelo menos 3 looks com aquela peça. Eu tenho certeza que você vai chegar em casa com uma compra muito mais assertiva do que se você simplesmente comprar por impulso ou porque a gente viu na amiga que a gente faz isso, né? Bebeu um drinquinho a mais e compra porque a amiga tá bonita. Ou porque tá em promoção, né? E compra porque viu na amiga, a amiga tá linda e você quer igual. Mas assim, aquilo combina com você, a gente tem que fazer esse pensamento. A gente tem que lembrar-se, porque assim, a sua amiga pode ser muito parecida. Nem irmãs gêmeas têm a mesma cor de cartela. Que dirá a sua melhor amiga tem o mesmo gosto que você, né? Tipo, ou usa as peças da mesma forma que você. Então a gente tem que pensar nisso. E eu falo muito disso de flexibilidade. Assim como a funcionalidade também está muito ligado a isso. Porque a gente precisa ver tanto na roupa que a gente escolhe, na roupa que a gente oferece para a cliente vestir, no look que a gente monta para a cliente, a funcionalidade dessa roupa. E essa funcionalidade, quem vai me dizer é ela. Eu lembro que na época que eu era superintendente de shopping, as meninas, a gente tinha que desenvolver os uniformes das meninas da limpeza. E elas falaram para mim, Vanessa, vamos comigo até o banheiro? Aí eu fui com elas ao banheiro. Ela falou, se você me der uma saia muito justa, sabe o que vai acontecer? Ela vai rasgar na hora que eu abaixar e tiver que trocar o sabão da pia do banheiro do shopping. Eu falei, faz todo sentido. Então não adianta você botar nela aquele uniforme todo justo, todo lindo, que a menina vai ficar toda em pé, só que ela é menina da limpeza, ela tem que se abaixar, ela tem que trocar o sabão líquido. E aí entra a funcionalidade da roupa. Né? Entra você pensar, e por isso que é tão importante você perguntar para a cliente, isso funciona para você? Funciona no seu dia a dia? Não adianta eu querer que ela use salto e bico fino se ela acabou de ter um neném e está com um neném de 3 meses. Ela não vai conseguir usar um salto de bico fino. Ela não vai conseguir usar uma clutch se ela tem que carregar junto um neném no colo, uma mochila do neném. Não adianta. Então a gente tem que entender não só o estilo dela, mas também o estilo de vida dela. E eu acho que aí é mais um ponto que se converge com a decoração. Sem funcionalidade, a gente vira um showroom, né? E o showroom já basta a loja, né? E eu acho que é isso que a Eliane fala também. E aí, como 6º ponto, eu não sei, acho que surgiu pra gente como um ponto muito importante, porque as pessoas falam assim, né? Mas e o que está na moda? E se isso está na tendência? O que a gente faz com isso que está na tendência?
Gente, Chanel já dizia lá atrás, né, que o estilo permanece e a moda vai. Então, por isso que é tão importante a gente pensar no nosso estilo, no que a gente gosta, que é uma coisa que a gente está falando aqui desde o começo do bate-papo. Mas aí, como é que a gente usa a tendência, seja da roupa, seja da decoração? Através da atualidade. A gente traz ela para nos inspirar e atualizar a nossa casa. Ou atualizar o nosso guarda-roupa. E isso não quer dizer que, porque lançou uma roupa nova, ou agora todo mundo está usando a jaqueta XYZ, que você tem que usar aquilo também. Aquilo combina com você, né? Então a gente tem que entender como trazer essa tendência para a sua realidade. Como usar essa tendência a seu favor. Porque a mesma coisa na casa. Porque senão, cada hora, cada ano, a Feira de Milão diz que é uma tendência nova. Diz que tem uma tendência nova. A gente precisa ter uma tendência nova para fazer a mercadoria circular, para fazer o mercado circular. E a gente precisa disso. Mas a gente pode usar isso para nos inspirar e para nos atualizar. E aí é que vem a questão das cores, a questão dos objetos, que a gente usa disso para justamente trazer essa atualização. Então, na decoração, não é nada diferente do que na nossa roupa, a gente olhar a tendência e falar, bom, a tendência agora está no verde, está para colocar coisas vivas dentro de casa. Como que eu posso fazer isso? Né? Então, traz isso para você, a mesma coisa. E a tendência na vestimenta está em a gente usar metalizado. Gente, só que assim, usar metalizado não devia ser uma tendência. Devia ser uma coisa permanente. Sabe por quê? Porque o metalizado, assim como o nude, diferente do preto, é a coisa mais atemporal e que mais combina com peças do nosso guarda-roupa. As peças metalizadas fazem a gente fazer muito mais combinações do que, inclusive, as peças pretas. Ao contrário do que as pessoas pensam, o preto não é tão neutro quanto um metalizado, quanto um nude. Então, o metalizado não devia nem ser tendência, o metalizado devia ser permanência. Né? E eu acho que na decoração também. Tanto que todos os metais são a parte mais cara, né, da decoração. É a parte que a gente mais gasta dinheiro. E aí varia. Uns gostam mais de prata, uns gostam mais de dourado, outros de bronze. Mas a gente não precisa seguir tendência para usar o metalizado, né, Eli? Não. A gente tem aqui no Brasil designers maravilhosos, super conceituados. E eles, todo ano, eles lançam uma cadeira nova, uma mesa nova. Mas isso não chega a ser uma tendência. Ele, dentro da linha dele, ele lança um produto. E aquilo é justamente para criar objetos de desejo do cliente. Eu estou doida por aquela cadeira, vou trocar minha cadeira de sala de jantar por essa. Mas você está mudando radicalmente o teu estilo? Não necessariamente. Você está dando uma modernizada. Então, na decoração, eu acho que as tendências não são tão dinâmicas quanto na moda. Eu acho que você se segura um pouquinho mais. Por exemplo, madeira, todos os elementos naturais, como couro, madeira, palha, isso vem ao longo do tempo e vai continuar ao longo do tempo. E você começa a colocar, inserir peças, até os metalizados, a gente tem feito estante de metal, com prateleira de madeira, tal. É super bacana, a gente gosta e a gente sabe que aquilo dali não é agressivo, aquilo vai entrar dentro da decoração de uma forma suave. É isso, tem que combinar com você, não pode ser agressivo no olhar, a harmonia dos espaços é o que conta. Enfim, gente, tanto na decoração quanto na moda, eu acho que existem duas palavras que permearam todo esse nosso bate-papo hoje. Um é harmonia e o outro é equilíbrio. Né? Eu acho que a gente ter um pouquinho de bom senso no sentido de ter equilíbrio. Né? Eu tenho uma menina que eu sigo que ela fala muito que, no máximo, a roupa dela tem que ter 5 peças diferentes. Não pode ser mais do que isso. E eu acho que é isso mesmo. Né? Porque senão a gente perde o equilíbrio. A pessoa perde o foco, ela perde o objeto dela de olhar, vai te olhar, não sabe por onde começar.
Sabe aquela coisa que a sua vista fica confusa? E na sua casa é a mesma coisa. A gente tem que ter um equilíbrio para a gente entrar na casa e sentir, tipo, e ter um caminho, né? Ter aonde caminhar. Não adianta a gente lotar, a gente falou até disso, a gente lotar de coisas dentro de casa que a gente não vai ter nenhum espaço. Se o lugar que a gente mais gosta de ir é a varanda, como é que a gente vai lotar o caminho que faz da porta de dentro até a varanda? Né? Então, e isso é exatamente o que a gente queria passar um pouco para vocês, que é do equilíbrio e da harmonia, que eu acho que é o que mais paira, principalmente nós que temos tanta ligação com design e com estética, né? Bom, é isso, né? Na decoração, a gente faz a casa normalmente para uma família. Então, são cabeças diferentes que estão morando ali, por isso que a base tem que ser uma coisa neutra, para poder agradar a todos. Agora, no quarto de um filho, se quiser radicalizar, tudo bem, tem todo o direito de fazer isso, mas o convívio tem que ser coerente, tem que ser harmonioso. A casa, ela tem que ter uma linha assim, entre os cômodos, né? Que seja uma coisa gostosa de você ficar. Né? Eu adoro ir para minha casa, eu adoro, às vezes, passar o final de semana em casa, tomando um vinhozinho, assistindo um filme e tal. Aí eu olho o porta-retrato, vejo meus netos ali, fico toda feliz, ou uma peça que eu trouxe de fora. Então, aquilo ali é a história de cada um, né? Eu tenho a minha história, cada um de vocês tem a sua história. E o legal na decoração é você pegar isso e colocar dentro da sua casa, porque você vai olhar 500 vezes aquilo, vai te remeter a certas lembranças que são lembranças suas, né? É a personalidade de cada um ali dentro. E o mesmo na moda, gente. A gente não tem que usar nada só porque o outro usa. A gente não tem que comprar nada só porque o outro compra. A gente tem que sempre lembrar que o mais importante somos nós mesmos. É a gente se olhar no espelho e ser feliz com o que a gente vê. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês. E se vocês tiverem perguntas, estamos abertas. Muito obrigada.